Olá, meus amigos, mais uma vez falando aqui diretamente de Jerusalém, e eu quero mostrar para vocês um pouco hoje desse lugar, o Museu de Israel. Esse museu traz um pouco da história do povo judeu. Dentro desse museu você pode ver, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados recentemente em Qumran. Recentemente, eu digo, nos dias do Israel atual, né? Mas lá dentro você também encontra uma maquete de Jerusalém dos dias do Segundo Templo, portanto dos dias de Jesus. E ali você consegue entender um pouco mais de como funcionava a cidade, como era dentro das muralhas da cidade de Jerusalém há 2000 anos atrás. E eu quero convidá-lo a aprender, conhecer um pouco mais com a gente aqui nessa visita dentro do Museu de Israel. Vamos mostrar para vocês um pouco da maquete, vamos contar um pouco da história e vamos narrar um pouco de como foi a morte de Jesus. Isso vai ser importante para que você possa entender os parâmetros bíblicos, aquilo que está escrito no Novo Testamento também. Bom, como nós falamos, agora nós estamos aqui dentro do Museu de Israel e atrás de mim está a maquete da Jerusalém do tempo de Jesus. O que será que aconteceu com Jesus naqueles dias? Será que os judeus de fato mataram Jesus ou foram outros povos? Eu quero ler com vocês um pouquinho da Bíblia, porque a Bíblia nos traz o relato real daquilo que aconteceu com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 31, nos diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, não aos judeus, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E de fato isso aconteceu com os soldados romanos. Os soldados romanos, foi um soldado romano quem atravessou Yeshua ou Jesus com a espada, né? Mas não foram os judeus. E depois de o açoitarem, quem o açoitou? Foram os judeus ou foram os romanos? Tirar-lhe-ão a vida. Quem tiraria a vida? Os romanos. E ao terceiro dia ressuscitará. Graças a Deus, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou no fim de um sábado. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Agora eu quero ler um outro texto com vocês, está lá em João capítulo 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, para você entender, de fato, se os judeus estavam contra Jesus ou a favor dele. João capítulo 11 nos traz o relato da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. E a partir do versículo 44, nós temos assim: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Então, muitos creram em Jesus. Outros foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio, o Sanhedrim da sua época e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Na verdade, quem estava contra Jesus não eram os judeus. Os próprios líderes do povo judeu,
os próprios sacerdotes dos dias de Jesus estavam preocupados porque ele fazia muitos sinais e as pessoas estavam crendo e seguindo os ensinamentos dele. Ou seja, o ministério, vamos dizer assim, a liderança do povo judeu já não estava mais na mão de um sacerdócio corrompido, meramente preocupado com o fato dos romanos virem e tomarem o seu lugar. Logo virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação, porque de alguma forma a nação estava sob a liderança dos principais sacerdotes. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Caifás, sumo sacerdote nos dias de Jesus, sabia que estava profetizado que um homem morreria pela nação, se sacrificaria pelos pecados do povo judeu. E esse homem foi Yeshua, ou Jesus. Um outro texto que fala a respeito disso também está em Atos capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Messias, e porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, em Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Quem foram os gentios e quem foi essa gente de Israel que está dito aqui no livro de Atos capítulo 4? Os gentios, a gente sabe, foram os cidadãos e o exército de Roma, mas essa gente de Israel não era o povo judeu, era o sacerdócio corrompido dos dias de Jesus. Que a gente não se envolva com sacerdotes corrompidos, mas que a nossa mente esteja voltada para o Santo de Deus, Yeshua, Jesus de Nazaré. Ele não foi morto pelos judeus. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas como os judeus teriam rejeitado se os próprios sacerdotes da sua época diziam: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele? Quem eram esses todos que crerão nele? Certamente esse todos era o povo judeu. E quando a gente olha para cá, para esse lugar atrás de mim, a gente vê o templo de Jerusalém, a gente vê atrás do templo a fortaleza de Antônia, onde Jesus foi julgado, e a gente vê a Jerusalém dos dias do Mashiach, a Jerusalém que viu a Jesus de Nazaré, ao Mashiach, ao Messias prometido aos filhos de Israel. E essa Jerusalém foi a causa que ele chorava, porque ele dizia: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e tu não quiseste. Estava profetizado que Jesus seria entregue aos gentios, aos povos, às nações, e eles escarneceriam dele. Não foram os judeus quem mataram Jesus. Se você até hoje ouviu falar a respeito dos judeus matarem Jesus, saiba, essa não é uma verdade. Jesus foi entregue para ser morto pelos gentios. Os romanos, os soldados romanos, escarneceram dele, cuspiram nele, sob a permissão do Sinédrio e sob a permissão do sacerdócio daqueles dias, um sacerdócio que estava corrompido, porque todo o povo estava vendo os sinais, os milagres que Jesus fazia e seguia os sinais que Jesus fazia. Esse povo não estava mais dando ouvidos ao sacerdócio, porque o sacerdócio havia se corrompido com Roma, mas ele dava ouvidos a um homem que fazia os sinais e que demonstrava ter o Espírito de Deus. Então, quando você vê Jerusalém de 2000 anos atrás, da época do Segundo Templo, você olha uma cidade liderada pelos romanos e pelos sacerdotes corrompidos, mas que, ao ver o profeta, o homem de Deus, aquele que fazia os sinais, o seguia. E isso causou ciúme nos sacerdotes, e os romanos, então, procuraram cumprir, ainda que sem saber, a profecia que dizia que ele seria entregue aos gentios. Tá bom? Não foi os judeus, até porque a Bíblia fala: a salvação vem dos judeus. O Messias era um judeu, ele veio para o povo judeu.
E o sacerdócio daqueles dias, se corrompido, entregou Jesus para ser morto por Roma. Tá bom? Fique com a imagem aí do Templo de Jerusalém e que nos dias do Messias, quando Jesus voltar, nós possamos sentir a presença dele na nova Jerusalém que descerá dos céus, como diz Apocalipse.